estavam-nos a perguntar se os alimentos que cozinhados, o pH deles altera ou continua a ser o mesmo, por passarem por esse processo de calor? Sempre altera alguma coisa, sim. Portanto, Para- no fundo, em cru é que temos o pH verdadeiro do alimento, não é? Essa E vai é uma tender pergunta muito interessante. a ficar mais ácido ou vai tender... Normalmente pode perder um bocadinho da acidez que tem, mas isso depois pode variar um pouquinho de alimento para alimento. E agora falar-se muito das dietas cruas, de comer tudo... Sim, essas dietas no fundo são dietas completas, porque nós quando comemos aquela comida que é acidificante, uma das razões porque ela é acidificante é porque para ela ser transformada ela precisa de gastar muitas reservas do nosso corpo, entre elas minerais. Quando nós começamos a gastar muitos minerais, o corpo começa a ficar mais ácido. Então, quando nós comemos uma comida bastante crua, temos ali muito mais vitaminas e minerais. Algumas das vitaminas e dos minerais, eles por si têm uma ação antioxidante e têm uma ação alcalinizante. Onde quando comemos em cru, quando comemos tal e qual como o alimento é, tem mais vantagens para o nosso corpo. Tem depois todos os componentes de enzimáticos que são mais facilmente digeríveis. Enfim, há controvérsias também em comer só crus, como é óbvio, mas entre o só crus e o só cozinhados e o só hidratos de carbono e o só queijo e o só refrigerantes, então os crus, sim, sem dúvida. Relativamente então o porquê de uma água com um pH mais elevado. É por isto que eu estive a explicar, como na base dos desequilíbrios e das doenças crónicas, quando elas já estão instaladas, há sempre acidificação, há sempre oxidação. Então, beber uma água com pH mais alto vai contrabalançar esta acidificação que o corpo tem. É claro que se a pessoa tiver uma boa alimentação, também pode contrabalançar. É claro que se a pessoa fizer exercício físico regular, também vai ajudar. É claro que se deitar a horas mais ou menos regulares e tiver um sono suficiente, também vai equilibrar, mas tudo aquilo que são excessos, e todos nós sabemos o que é que são excessos, não é? Trabalhar demais, preocupar-nos demais, dormir pouco, dormir fora de horas, por aí fora, todos estes excessos, eles vão sempre pôr o corpo um pouco mais ácido e um pouco mais oxidado. Ou mesmo o consumo de muito álcool, ou de muito tabaco, ou até da medicação em comum, tudo isto acidifica e oxida o corpo, não é? Portanto, uma água com pH mais elevado é terapêutico, neste sentido, vai compensar, vai equilibrar. Depois, o facto de ter uma ação antioxidante vai combater os tais radicais livres que são muito desgastantes, que causam desgaste no nosso corpo. Portanto, os fenómenos que nós dizemos, os fenómenos que se percebe melhor quando falamos em fenómenos de envelhecimento, são fenómenos de acidificação e de oxidação. Sim. E de intoxicação. Está bem? Ou seja, se nós nos mantivermos desintoxicados, escolhemos alimentos bons, se nós nos mantermos com exercício físico, se nós nos formos mantendo com outra parte que eu ainda não disse aqui, mas que é super importante, emoções positivas. As emoções que não são boas e os pensamentos que não são bons, eles acidificam o nosso corpo, mesmo. Está completamente comprovado. Então, a partir do momento em que nós fazemos boas escolhas para nós, podemos ir ganhando mais anos, mas sem ter que ficar deteriorados com a idade que temos, não é? Agora, se nos formos intoxicando, acidificando e oxidando, vamos ficar com o aspecto mais envelhecido mais cedo. E o corpo menos saudável, não é? Claro. Pronto. Isso através da água. Sim. A água pode ajudar nesse processo todo. Exatamente. Portanto, uma água com esta característica antioxidante, normalmente é uma água ou que está na natureza e corre aí nas fontes. Quando a temos engarrafada, ela já perde parte desta ação antioxidante, mantém o pH que tinha na origem, mas perde esta ação antioxidante. Perde a chamada ionização, que significa que parte dos minerais que aí estão têm alguma carga elétrica. E é uma carga elétrica que vai compensar os tais radicais livres. Okay. Exatamente. E, portanto, ou temos assim na natureza e vamos a uma fonte, ou podemos ter alguns equipamentos muito interessantes e os que eu conheço melhor, apesar de haver também outros, são os chamados ionizadores. Portanto, é uma máquina que permite, através de uma descarga elétrica, como se fosse um raio que cai na natureza, não é? Também
o planeta está sempre com carga elétrica, permite esta passagem de minerais que estariam de forma neutra a terem alguma carga elétrica que é equilibradora ou equilibrante do nosso corpo, porque tem a tal ação antioxidante. Então, beber uma água que é alcalina com esta atividade antioxidante tem esta grande vantagem de estar sempre a repor os desequilíbrios que existem, não é? E depois tem outra situação que é vantajosa e que também há aí uma gravura que indica isso mesmo, que é uma água assim consegue ser mais levezinha. E o que é isto? Nós todos achamos e ensinaram-nos que a água é H2O. Então, tem 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Mas essa é a estrutura da água quando ela está em estado de vapor. Quando ela está em estado líquido, ela vai se ligando umas às outras. Portanto, as moléculas vão todas estar em aglomerados grandes. E esses aglomerados grandes não permitem, quando entram no nosso corpo, uma tão boa hidratação das células. Okay. Quando ela está em atividade, portanto, quando ela tem energia cinética, quando ela está em movimento, o facto de haver mais movimento, exatamente como tendo mais carga elétrica, ela não fica tão aglomerada, ela fica mais solta. E o tal processo de ionização, por exemplo, faz com que os agregadozinhos de moléculas sejam só 6. Portanto, sendo mais leve, também permite uma melhor hidratação das nossas células, que é outra das vantagens. Bom, então isto é um processo simples que apenas com uma água nós podemos conseguir mais resultados para o nosso corpo. E há muitos estudos científicos que têm vindo a demonstrar melhoria em termos de diabetes, em termos de obesidade, em termos de colesterol elevado, em termos de doença cardiovascular, um sem número mesmo. Experiências feitas em laboratório. Aqui, o anterior da beleza, o que é? Os tais equipamentos de ionização também permitem nós escolhermos pHs ácidos. E aí é para nós utilizarmos na pele, porque a nossa pele tem um pH 5.5, ligeiramente ácido, que é para não se desenvolver aqui todo o tipo de bactérias que poderiam gostar, ou de fungos, não é? E, portanto, ao escolher esses pHs 5.5, ou se tivermos até uma irritação, um eczema, podemos escolher um pH um bocadinho mais baixo, então também contribui, em termos externos, uma água ácida para manter a nossa pele mais saudável. E aquele último que tinham, efetivamente, é neste sentido, está nas nossas mãos fazermos a escolha daquilo que nos parece melhor. Não é o que nos sabe melhor, mas é o que é que nos traz um futuro melhor, não é? E as boas escolhas são grande parte pela alimentação, grande parte porque praticar exercício físico é alcalinizante, enquanto que o exercício físico chamado sofá é mesmo acidificante, está comprovado, e pronto, e é um pouco isto. As boas escolhas trazem-nos bons resultados. As outras que nos dão algum prazer de imediato, às vezes não são tão boas assim no futuro, não é? É nesse sentido de ionização da água que a doutora estava a falar, que também entra a chança, não esqueci que sim, não sei bem como é que... Sim, eu sempre colaboro com a empresa e com todo o gosto neste esclarecimento, digamos, de base científica, não é? Sempre tento um bocadinho escusar-me a entrar na parte comercial, porque não é propriamente a minha, não é? Agora, é um excelente equipamento, a empresa que o fabrica é reconhecida no país onde ela está, inclusivamente têm equipamentos deste tipo de ionizadores de grandes dimensões de nível hospitalar. E inclusivamente em Taiwan, que é onde esse concretamente que falou é fabricado, foi reconhecido pelo Ministério da Saúde como um equipamento de primeira linha para a saúde e, portanto, é utilizado em clínicas, é utilizado em todo o lado e é visto como algo natural, que é muito eficaz para reequilibrar. Então, na sua opinião, toda a gente devia ter um ionizador em casa para ter a água nesse... Esse, digamos que será o ponto ideal, não é? O que eu diria era, abaixo dessa situação, então, que uma água seja filtrada.
É claro que a água da rede tem muita qualidade em termos de nos garantir que não vamos ter infecções a partir daquela água. Por isso, os níveis de cloro que ninguém gosta serem altos para garantir que não há ali micro-organismos. Mas, por outro lado, apesar de responderem a todos os parâmetros que estão previstos na lei e que são de acordo com a legislação europeia, há sempre digamos, alguns tóxicos que, em valores que estão permitidos pela lei, porque não nos vão fazer mal se os bebermos, que vão passando. E se bem que aqueles níveis são inócuos quando nós os estamos a beber num copo ou numa garrafa, há algumas destas substâncias que tendem a acumular-se no nosso organismo. Portanto, com o tempo nós vamos ficando com alguma deposição de alguns destes elementos que não são tão favoráveis. Portanto, digamos que esta água nestas condições será ideal e depois, a não ser então que tenhamos, por exemplo, bons filtros em casa e eu diria que no limite, qualquer que seja a água, bebam água, mas refrigerante não. Refrigerante? E mesmo Não, que seja ionizada a água, pode voltar a ser embalada? Ou vai perder outra vez aquela energia? Ao fim de umas quantas horas, digamos que mais ou menos por 8 horas ela mantém a tal ionização e depois começa a perdê-la progressivamente. O pH mantém-se, mas a ionização é sempre uma questão de carga elétrica. Então ela tem que ter movimento para manter a carga elétrica. Portanto, se estiver parada, ela começa a Tem que ser perder. algo diário, ou seja, essa ionização tinha que ser algo diário. Sim. É como a água engarrafada, ela inicialmente, vindo de uma nascente natural, está em movimento, há essa capacidade antioxidante, mas com o tempo que vai ficando parada, não é? Pode estar parada meses, vocês já viram os prazos de validade, pode ser mesmo muito tempo, e portanto essa capacidade antioxidante vai-se perdendo e acaba por depois ser nula. Mas pronto, mesmo assim, o importante é beber água. O importante é beber. Bebam mesmo água, porque até muitas vezes só dores articulares podem em grande parte ficar melhoradas. Com água. Exatamente. Incrível. Exatamente. Nós temos só um pequeno vídeo que nos enviaram para ver e depois já voltamos. Ok, muito bem. Então vamos lá ver o vídeo. Doutora, resumindo, o que é que as pessoas têm que reter aqui do que nos esteve a apresentar? Primeiro, que fazendo boas escolhas alimentares, de emoções e bebendo água, efetivamente podemos nos manter bastante saudáveis. Que quando fazemos excessos, e todos hoje na sociedade moderna andamos a fazer excessos, o nosso corpo vai acidificando e vai oxidando. E essa é a base para que, continuando assim por um determinado tempo e uns quantos anos, comecemos depois a ter as ditas doenças. Não é? Comendo mal, aquela parte acidificante necessariamente vai ser assim. E se perceberem que há 100 anos atrás não havia quase doenças cardiovasculares, não havia praticamente diabetes, não havia Alzheimer, não havia quase cancro, e se percebermos que o que é que mudou, o que mudou essencialmente foram os hábitos alimentares, nós estamos a adoecer por causa da alimentação que fazemos e, em parte, nessa alimentação inclui o facto de se andar a não beber praticamente água nenhuma. E pior ainda é substituí-la por coisas que nos fazem mal. Então, façam boas escolhas alimentares, façam boas escolhas emocionais. Nós podemos escolher estar bem dispostos, independentemente do que acontece na nossa vida, porque o estarmos mal dispostos não vai melhorar em nada a nossa vida e estamos a acidificar, estamos a oxidar e ficar melhor ou manter-nos bem está mesmo nas nossas mãos.